Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostris. Amém. Salve Maria. Desejo falar um pouco sobre a corredenção de Maria e o fato de Maria ser a medianeira de todas as graças. Eu não sou tomista, mas tenho grande devoção por Santo Tomás. Vou tentar fazer uso um pouco dos seus métodos para poder explicar isso bem. Vamos lá então. Por que nós chamamos Maria de corredentora, né? Primeiro nós temos que entender que quando se usa a palavra co, significa que é em conjunto. E vale lembrar que não é necessariamente na mesma proporção. Por exemplo, uma pessoa, um correligionário, ele é religionário também, não na mesma proporção. Uma pessoa que é colaboradora, ela trabalha também em conjunto, ela colabora. Não necessariamente na mesma proporção, mas também em conjunto. Então, entendemos a palavra co-redentor, isso é muito claro para todos nós, principalmente os católicos, né? Que veem em Jesus Cristo aquele que nos redimiu, aquele que nos libertou das garras do pecado. Então, nós podemos entender que Maria pode sim ser chamada de corredentora. Vamos às explicações. A redenção que Cristo operou, ela foi suficiente, ela foi necessária, ela foi principal e independente. Já Maria, ela é somente secundária, insuficiente, dependente ou subordinada da redenção, hipoteticamente, se Deus o tiver requerido. Então, Maria, ela está junto com Jesus na redenção da humanidade. Deus assim o quis. Maria, como corredentora, para imprimir maior beleza, uma graça, uma harmonia, uma consonância à obra da redenção, visto que a nossa ruína foi causada não apenas por Adão, mas também por Eva. A participação de Eva foi muito grande, porque ela oferece para o Adão o fruto que estava para eles proibido, né? Então, o pecado de Adão é grande, porque ele sabia, ele conhecia as ordens de Deus. E a Eva também, mas ela entrega a ele o fruto proibido. Ela não o obrigou, mas ele aceitou. Então, da anunciação dada pelo anjo, que Maria seria a mãe de Deus, isto somado à apresentação da criança no templo, tomou ciência dos mistérios dolorosos. Logo, tornou-se partícipe da redenção de Cristo aos homens. Tudo isso lhe dá o título de corredentora, segundo o Papa Leão XIII. Pela comunidade de dores e de vontade, pois Maria forneceu a matéria, a carne, para o sacrifício. Ela não gerou Jesus, não carregou no seu ventre, ele não tem carne com a participação dela. E ela cuidou e preparou o sacrifício no altar da cruz, podemos dizer assim. Maria se torna então merecedora e reparadora na reparação do gênero humano, enquanto ela está associada à obra. Redentor principal e suficiente é somente Cristo, mas ela foi redentora juntamente com Cristo, assim nos diz São Pio X. Então Maria é corredentora pela compaixão, acompanhamento de perto da paixão e morte de Cristo, sofrendo pelo padecimento de seu Filho e pelos pecados dos homens. Não há, além de Maria, nenhum coração humano mais unido ao coração de Jesus. O profeta Simeão bem profetizou na apresentação de Jesus no templo, sobre a espada que transpassaria sua alma, concretizado quando Jesus na cruz recebeu a lança no coração. Ali aconteceu o quê? Um nascimento da igreja. Todos os santos padres foram unânimes em dizer isso. Do lado aberto de Cristo nasce a sua igreja. Assim como do lado aberto de Adão nasceu Eva, do lado aberto de Cristo nasceu a igreja. Mas Maria estava ali, aos pés da cruz. Acompanhou todo o arco da existência do homem Jesus, desde a concepção, seu nascimento, até
aquele momento derradeiro. Vamos compreender as ligações que confirmam que Maria ela é sim corredentora. Então vamos lá. Situa-se na ligação entre as bodas de Caná e o Calvário. Nas bodas, Maria começa o primeiro milagre de Jesus é feito lá, por intercessão dela. No Calvário, a consumação. Nas bodas, Maria diante de Jesus implora. No Calvário, Maria diante de Jesus oferece. Nas bodas, Maria é chamada de mulher. No Calvário também ela é chamada de mulher por Jesus. Jesus proveu o vinho nas bodas, a alegria, a salvação daquele casamento. Jesus no Calvário provê seu próprio sangue. Em Caná, a sua hora começou. No Calvário, sua hora se cumpriu. Em Caná, bodas dos esposos. No Calvário, a boda do Cordeiro. Então Maria é aquela que está unida à ação salvífica, estando unida a Cristo, cobrindo todo o arco da sua existência, como eu disse, da Anunciação até o Calvário. Do momento em que Jesus é colocado naquela madeira que é o presépio, que foi transformado em berço de Jesus, até a expiração de Jesus naquele madeiro que foi o da sua cruz. Então, todo o arco da existência de Jesus foi acompanhado de Maria. Ele é o nosso Redentor. Disso ninguém duvida. Nós podemos, sim, como muitos santos padres, como a tradição nos ensina, Maria é corredentora. Vamos então agora explicar a palavra, né, a ação de Maria, a vista de Maria como medianeira de todas as graças. Vamos então entender a palavra mediadora, né? Maria é medianeira, ela é mediadora, ela faz mediação. Primeiro vamos entender a palavra mediar, que é colocar-se no meio, unir dois extremos. Intermediar quer dizer ficar no meio. Para que isso possa acontecer, nós temos que entender que há necessidade de unir os extremos. Aquele que está no meio une os extremos, levando a um o que é próprio do outro. Então, quem está no meio não está como o de um extremo e também não está como o do outro extremo. O mediador, ele deve convir em algo e diferir em algo dos dois extremos, de modo que ele seja superior a um e inferior ao outro. Sem essas qualidades, não se enquadra como meio. Não pode ser igual aos extremos, e sim diferir de ambos, ao tempo que possui algo de ambas as partes. Então, Maria tem um pouco das partes, tanto de um extremo como do outro. E, ao mesmo tempo, ela difere tanto de um extremo como do outro. Porque o mediador ele deve estar ordenado ou destinado para este fim. Lembra-se daquela passagem de Jesus em que um dos irmãos pede para que Jesus julgue, né, o irmão dele que está sobre o problema de herança. Jesus diz, mas quem me constituiu juiz? Como que Jesus poderia ser o medianeiro ali? Não, de forma nenhuma. Apesar que Jesus tinha uma parte de um extremo, a humanidade. Mas o outro lado também era humano, e Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ele não podia ser constituído medianeiro. Para ser constituído mediador, o que é autorizado ou por ambas as partes, quando essas possuem igual dignidade, ou ainda quando uma das partes, quando a mediação ocorre entre dois em desigualdade de dignidade. No caso, Maria sendo medianeira entre Deus e os homens, ela é superior aos homens. Não tem nem ninguém na terra, exceto Jesus Cristo, com tamanha dignidade tal qual a de Maria. Por outro lado, perante Deus, Maria é infinitamente menor. Ela é menor. Ela não tem todos os atributos de Deus, mas ela é
muito superior aos homens. Então ela pode fazer essa mediação. O mediador é aquele que conclui aquilo que ele se propõe fazer. Ele intermedia e vai até o fim, até obter êxito. A mediação será igual ao grau da satisfação e ao mérito. Se a satisfação e o mérito forem perfeitos, perfeita também será a mediação. Maria é mediadora com Cristo, corretamente ordenada e subordinada a Ele. Ela é a mediadora ante o mediador. Maria, ela deu na Anunciação Deus aos homens e, de certa forma, devolveu o homem a Deus. Ela participou de todo o arco da existência do homem Jesus Cristo, que estava unido hipostaticamente à segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tomou uma carne para si, mas por meio de Maria. E quando Jesus está para expirar, tendo consumado todo o objetivo daquele tinha vindo para este mundo, quando ele conclui, quando ele consuma, quando ele diz que tudo está consumado, ali, vamos dizer, Maria está devolvendo o homem para Deus. Então, o que é causa da causa também é causa do efeito. Maria pode ser chamada, então, com tranquilidade de medianeira. Ela, sendo nascida da carne, mas sem nenhum pecado, nasceu virgem, viveu virgem, deu à luz virgem, permaneceu virgem e morreu virgem, mas era humana, a obra-prima da Santíssima Trindade. Então, quando ela vai intermediar entre os homens, Deus, obviamente, ouve o que ela pede. Até porque Maria fez a vontade de Deus como nenhum ser humano, além de Cristo, conseguiu, consegue ou conseguirá compreender a vontade de Deus e bem cumpri-la. Por isso que nós podemos dizer tranquilamente, quando temos necessidades a serem atendidas, espirituais principalmente, que envolvam a salvação da alma, temos que recorrer a Maria. Quando precisamos que algo seja atendido, uma necessidade, um filho doente, uma situação muito perigosa, devemos recorrer a Maria, pois ela é a medianeira de todas as graças. Ela, pela sua proximidade com Deus, e lembre-se que ela está bem distante de Deus, mas ninguém está mais perto de Deus do que ela. Quando o homem da terra olha para Deus, ela é imensa, ela é gigantesca. Mas quando se olha da perspectiva de Deus, ela é infinitamente pequena, mas é maior do que os homens. Então ela conhece muito bem a vontade do Pai. Ela sabe preparar o prato como o Pai gosta. Então recorramos sim, sem medo nenhum. Não estaremos desobedecendo ninguém, nós estaremos apenas atendendo aquilo que Jesus disse, aquilo que está nas Sagradas Escrituras, aquilo que santos padres disseram durante 20 séculos. Maria, medianeira de todas as graças e corredentora. Salve Regina Mater Misericordiae, vita dulce spes nostra salve. Até clamamos exudius filievi, até suspiramos, gementes e flentes in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordias ox ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilios tendi. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Santa Dei Genitrix, udigne ficiamur promissoribus Christi. Amém. In nomine Patris, Filii et Spiritui Sancti. Amém.